de Deus, bom dia, seja bem-vindo para a casa do Senhor. Pode se sentar, abra a sua Bíblia em João capítulo 11. Vamos ter uma mensagem da palavra de Deus falando sobre a ressurreição de Lázaro. João capítulo 11, versículo 39. João 11, 39. Depois você recebeu o pedido, quando você for olhar, você quer ver, você vai retirar, chegar a morte, colocar, chegar a vida que é o Cristo, a destinação da terra, representando a celebração da vida, representando a valorização da vida. Você vai ser pronto, você vai olhar, para sua casa, sua família. João capítulo 11, versículos de 39 a 56. Todo mundo, amém? Diz assim a palavra do Senhor Sagradas Escrituras. Disse Jesus: tirai o véu. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já chega a hora, porque já é de 4 dias. Disse Jesus: não te digo que se creres, verás a glória de Deus. Então, Jesus traz uma chamada de atenção a Marta e fala assim: olha, Marta, tira a véu. Eu pregava semana passada e falava aos irmãos que Jesus havia vindo de uma caminhada muito longa de muitos dias. Fora de Jesus, já estava realizando a obra de Deus há dias, uma cidade muito distante, tanto que demora 15 estádios a reunir-nos para poder chegar na cidade da Judéia. E ali naquela aldeia, a aldeia de Maria, demora 4 dias para chegar. Quando ele chega, Lázaro já estava morto. E Marta, ali, ainda pendurada dentro de si, por muitas coisas que estavam guardadas, raivas, revoltas, mágoas e sentimentos que precisavam ser retirados para que a ressurreição chegasse não somente a Marta, mas a toda a casa e a toda aquela família, aquela descendência. E Jesus ele veio para ela e falou assim: Marta, tira a pedra. Aí Marta fala assim com Jesus: olha, Jesus, como que eu vou tirar a pedra? Já chega não, já é de 4 dias. Ou seja, regressa Jesus e fala assim: ó, você tem que tirar essa pedra, aí está cheio de cabeça, vai querer. Ou seja, situações que talvez a pessoa não queira resolver por causa do cheiro, ou do mau cheiro, ou que aquele resultado talvez não vai ser o resultado tão esperado. Ou seja, o problema vai ser exposto. Ou seja, aquilo que foi feito errado vai ser exposto. Uma pessoa talvez não queira resolver. Só que existem coisas na vida, irmãos, que para haver ressurreição só haverá se a pessoa for disposta a tirar ali na sua vida aquelas práticas, aqueles erros, tudo aquilo que fere a presença de Deus na vida de uma pessoa. Tem gente que muitas vezes fica ou vive insistindo nele, mesmo que ela sofra perdas, mesmo que ela veja um cenário de
destruição total, mesmo que ela veja a vida dela se acabando, ou até a sua família sendo totalmente destruída, ela prefere insistir naquilo que é errado. Irmãs, quando nós fazemos isso, nós estamos deixando de ter uma autovalorização da nossa própria vida. Imagina, Deus te orienta algo no seu benefício, Deus te orienta algo para que a sua vida espiritual não morra, Deus te orienta algo para que o seu casamento não se acabe, Deus te orienta algo para que você não viver cheio de doenças no corpo, Deus te orienta algo para que você não perca a sua salvação. Aí você fica insistindo, aí realmente o cheiro da morte vai continuar a prevalecer, vai gerar mais na vida. E talvez você não queira resolver os problemas, talvez você não queira aí tirar aquilo que está tirando mal da sua vida. Irmãs, lembrando que a morte é a própria natureza do pecado na vida de uma pessoa. E se não for retirada, aí os problemas não serão resolvidos, a vida não chegará. Talvez um mau comportamento, uma má atitude, talvez uma mentira que a pessoa gosta de ficar falando e inventando, criando coisas aonde não existe. Isso não é só um defeito, irmãos. Isso aí é algo prejudicial à própria vida da pessoa. Olha, o falador de mentira, o falador de engano, o falador ali, irmãos, que fala as coisas que não edificam, ou só confessa a maldição, ou que só fala derrota, só vai viver derrota e fracasso. Não tem como ser nada diferente. Uma pessoa que ela só confessa derrota, fracasso, ou só que ela só vive debaixo de engano e mentira, e tudo que ela fala é engano e mentira, ela vai viver uma vida de engano e mentira. Aquela pessoa que ela vive uma vida de falsidade, vai viver coisas falsas na sua vida. Ela nunca vai saber a verdade, ela sempre vai viver enganada. Mas aquela pessoa que insiste no pecado, ela vai colher as consequências do pecado. Lembrando que o salário do pecado é o quê? A morte. Primeiro, a morte espiritual. E se a pessoa não se consertar e não haver o arrependimento, ela não vai haver na morte física. Por quê? A pessoa, ela vai destruir, irmãos. Ela vai destruir o corpo, que é o Espírito Santo, por causa do pecado. Ela vai destruir o seu emocional, a sua mente, por causa do pecado. Ela vai destruir a sua vida sentimental por causa do pecado. A pessoa vai destruir a sua casa, a sua família por causa do pecado. E tem pessoas que por causa do pecado vão destruir tudo à sua volta. E o problema de Marta aqui é porque ela é uma mulher cheia de mágoa, cheia de raiva, cheia de ressentimento. Olha para você ver. Era como se ela estivesse enterrada para viver com Lázaro. Ou seja, era como se o defunto da família não fosse somente Lázaro, mas sim também a Marta, que estava enterrada para ver com ele, cheia de mágoas, raivas, revoltas, ressentimentos. A mulher ela não veio nada, irmãos. Ela começou ali até, infelizmente, até maltratar Jesus. Ela com as palavras dela, com as ações dela, ela estava até maltratando Jesus. Olha para você. Olha o povo de uma pessoa que é cheia de mágoa, de rancor, de ódio, de raiva, de ressentimento. Olha para você, o pecado de Marta era esse: guardadora de mágoa, guardadora de raiva, guardadora de ressentimento. A ressurreição nunca iria ocorrer. Por isso Jesus falou: olha, tira a pedra, tira, você está errado, tira da sua vida. Esse sentimento que está dentro de você, tira, porque está errado. A ressurreição não vai chegar. Talvez existam coisas na sua vida que, se você não retirar, você não vai ter bênção disso. Só que você não entendeu. Por isso você não está tendo para ressuscitar. Por isso você não vai ver os planos de Jesus. Por isso o cheiro, ainda muitas vezes, é cheiro de morte, cheiro de
Porque muitas vezes o cheiro não é cheiro não, cheiro do medo, é cheiro de problema, é cheiro de destruição, é cheiro muitas vezes de pranto, de lamento. Tem pessoas que estão carregadas espirituais, cheias de pecado, mentira, e ficam se enganando, e ficam ali, pastor, não, essa pessoa que pegou, então você vai morrer ali, vamos fazer uma posição espiritualmente. A pessoa ela vai continuar vivendo a vida dela e vai levar para frente. E se ela conhecer Jesus, se converter, ela ainda vai ser uma bênção. E você? Está com cheiro dentro do seu coração? Cheiro de mágoa, de ódio, de raiva, de ressentimento? Cheiro ali, né? De raiva, ódio das pessoas? Então, de problemas? Você está se destruindo, certo? E você não está percebendo que você mesmo está acabando com a sua vida espiritual. Você mesmo está acabando com a sua casa, com a sua família. Talvez você mesmo está acabando com o seu ambiente de trabalho, com o lugar onde você mora. Assim, a parte de Deus, a parte do Espírito Santo não vai conseguir habitar. Porque Deus não habita no coração cheio de sujeira. Deus não vai habitar no coração cheio de mágoa, de raiva, de revolta, de ressentimento, de pode vontade de vingança, de olhar, eu tenho que ligar, eu tenho que resolver isso. Eu tenho que fazer o mal dessa pessoa. Deus não vai habitar no coração cheio de mim. Primeiro, para Deus habitar, a presença do Espírito Santo, a presença de Deus habitar dentro de uma pessoa, ela tem que limpar o coração. Ela tem que limpar a vida toda, ela tem que se arrepender de todo o coração. Ela tem que saber perder. Tanto que na oração do Pai Nosso, que a Bíblia fala, perdoai os nossos devedores, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino e a glória para sempre. Ou seja, você perdoa porque você foi perdoado. Então você se lembra que você também era pecador, que você também era falho, que você era errante, que você fazia coisas erradas e Deus te perdoou. Aí tem gente que fica insistindo, eu não vou perdoar fulano, aí eu nunca vou perdoar essa pessoa, nunca vou me consertar com essa pessoa. Ué, você era cheio de dívidas, você era cheio de falhas, cheio de defeitos, cheio de coisas erradas, e você veio até Jesus e Jesus te perdoou. Aí as pessoas fazem algo com você, você não pode perdoar, sendo que você foi perdoado. Jesus falou, mano, tirar a pedra, se não tirar, não tem como realizar a ressurreição. Primeiro que Jesus não ia tirar. O que? Jesus não ia tirar o sentido físico. Primeiro que Jesus já tinha viajado e demorou 4 dias para chegar. Ou seja, Jesus estava realizando o trabalho. Os discípulos de Jesus estavam cansados. Eles não iam fazer o que aquelas pessoas precisavam. Jesus nunca vai fazer o que você precisa fazer. Nunca vai fazer, pastor. A atitude que você tem que ter de obedecer a palavra não serve por Jesus. O comportamento que você tem que ter e a mudança que você tem que ter na sua vida não serve por Jesus. Tem atitudes que é você que tem que ter. Tem comportamentos que é você tem que mudar. Você tem que deixar aquela prática. Você tem que se decidir. Não adianta a pessoa estar esperando hoje. Jesus vai fazer. Não. O que é para você fazer, você tem que fazer. O que Jesus tem que fazer, ele faz. Mas o que a gente tem que fazer e realizar, a gente tem que fazer e realizar. Porque senão a pessoa não vai ver áreas ressuscitadas, não vai ver sonhos ressuscitados, não vai ver projetos acontecer, não vai ver a bênção dentro de casa acontecer, não vai ver a ressurreição da família, do casamento, dos filhos, e vai ficar sem entender, vai questionar e falar assim, olha, por que Jesus não me ajuda? Talvez você não tenha ajudado, não tenha feito a sua parte. A parte de nada, Jesus não ia fazer. A parte de remover a pedra, Jesus não ia fazer. Não ia fazer, não, pastor. Primeiro entendimento, cansaço
cura. Então tem coisas na nossa vida que não é Jesus que vai fazer. Tem coisas que você vai ter que fazer para Jesus o quê? Entrar e agir. Faça a sua parte, irmãos. Não seja uma pessoa que se faça de desentendente. Aí talvez a pessoa possa se fazer de desentendente. Ela está vivendo um problema na saúde, aí ela tem que exercer a fé. Só que ela exerce a fé dentro da igreja e ela não tem sabedoria. Por quê? Ela se alimenta mal, ela acaba com ingere coisas tóxicas que acabam com o organismo dela. Gente, o que Jesus vai ali entrar numa vida de uma pessoa que está se destruindo por dentro? Certo? É que ele vai entender a sua saúde se você mesmo não quer cuidar dele. É que Jesus vai conseguir ali colocar um corpo numa pessoa e Jesus cura hoje, acabou, a pessoa está destruindo, colocando coisa tóxica, colocando coisa errada dentro do organismo, ingerindo coisas em excessos também no organismo. Não. Tem coisas que nós temos que fazer. É fé. Só que a fé tem que ser o quê? Inteligente. É a mesma coisa. A pessoa ela quer ver a ressurreição dentro de casa na família. Aí ela vem na igreja, ela ouve uma palavra. Só que ela chega dentro de casa, ela não tem nenhum comportamento ou nenhuma prática de acordo com aquilo que ela precisa ensinar. Pelo contrário, talvez dentro de casa a pessoa é ignorante. Dentro de casa a pessoa é uma porteira. Dentro de casa talvez a pessoa, irmãos, é um gerador de briga, de confusão, de discórdia. Talvez dentro de casa é só confusão e quebra-pau. Como que vai haver ressurreição vida dentro de uma casa assim, aonde as pessoas não tomam atitudes de mudança? Os comportamentos, falas e atitudes. É igual a pessoa quando ela está na prática do pecado. Talvez a pessoa fala assim, pastor, eu queria tanto a mudança de vida, uma chance de oportunidade. Mas talvez a pessoa não quer abandonar ele. Ela não quer largar o pecado. Ou muitas das vezes ela não quer consertar a vida dela. Ela não quer consertar. É bom Deus vai ajudar a pessoa assim. A pessoa, Jesus não vai o quê? Vai fazer. Ele pode estar achando que não tem oportunidade, liberar perdão, estender a mão amiga para a pessoa, mas fazer a parte dela não, irmãos. Ter a atitude que ela tem que ter. Não vai me pastor. Se nada ali não toma a decisão de retirar as áreas, pois ela ia atrapalhar a ressurreição de Lázaro. Aí Jesus vira para ela e falou assim: olha lá, já não te falei? Como assim, olha, eu vou falar para você 5 vezes. Eu já não te falei que se tu crês, tu verás a glória de Deus. Ou seja, você ainda está estranho, você ainda está com mudança, não aumentou a sua fé. Você ainda está, tipo assim, como Jesus disse, você ainda está com raiva de mim. Jesus queria dizer para ela: você ainda está revoltada? Você ainda está cheio de raiva, sentimento? Estou revolta, é isso? Então tira isso, que a ressurreição que acontece. Esse sentido que Jesus queria dizer. Aí vamos lá, continua. Diz assim: olha o que diz. Tiraram, pois, aquele que a Marta foi falou. Jesus mandou ele morrer, errou. Aí tiraram, arrancaram a pedra do sepulcro. Fizeram o que Jesus falou. Foi Jesus que tirou? Não, ele não ia fazer. E Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, graças te dou por haveres me ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Aí depois do acontecimento, que é o objetivo da pedra, Jesus levanta as mãos para os céus e faz uma oração. Só que a oração que Jesus faz é uma oração de gratidão e de agradecimento. Como que a gente faz uma oração de agradecimento? É quando a gente já recebeu. A gente vai agradecer. Você agradece alguém por algo que alguém te deu, assim? Eu recebi algo de fulano. Obrigado, fulano. Já ganhei, recebi. Irmãos, Jesus
oração que Jesus já agradece. Aí ele fala assim: olha, Deus, graças eu te dou. Mas isso ele fez, não é porque ele não acreditava que Deus ouvia as orações, não. Ele fez por causa do povo que estava em volta. Ele fez, é como se Jesus fizesse aqui um prático, para todo mundo entender que Jesus foi enviado. Ele mostrou ali para as pessoas verem. Deixa eu mostrar de uma forma para a pessoa ver que eu oro e Deus me ouve. Nesse sentido. Mas Jesus sabia que Deus ouve todas as orações dele. Falou, graças a Deus. Ou seja, eu já sei que eu estou orando e que eu serei respondido. Eu fui respondido. Aí ele fala assim: olha, eu estou fazendo isso. Não é porque eu duvido que o Senhor me ouve, não. Tem certeza que se eu orar, o Senhor vai me ouvir. Mas eu estou fazendo isso para que a multidão, as pessoas que estão à minha volta, aprendam a crer que o Senhor ouve as orações e que foi o Senhor que me enviou. Ou que Jesus era enviado de quem? De Deus. Porque tinha gente que estava lá, irmãos, e não acreditava. Tinha gente que estava vendo Jesus de frente a frente, de bolso a bolso, e não acreditava. Olha o povo era voltado na incredulidade, vendo o próprio Deus de frente a quê? De frente a frente, não acreditava. Tinha gente lá no meio daquela multidão que ainda batia o pé e achava que Jesus não era o filho de quem? De Deus. E desacreditava, tendo Deus frente a quê? Frente a frente. Sabe que o ser humano não é assim, irmãos? Cheio de dúvida, cheio de descrença. Então, quando você estiver assim, não vai haver ressurreição. Quando você não conseguir acreditar naquilo que está sendo pregado e ensinado, não vai haver ressurreição. Quando você não aprender a exercer a sua fé, não vai haver ressurreição. Tinha um tanto de gente, uma multidão de gente, morta espiritualmente. Estava vendo Jesus de frente a frente, Deus de frente a frente. Jesus, mesmo sendo homem, ele veio como também, mesmo destituído da sua glória. Jesus aqui na terra foi Deus. Ele operou milagres, ele fez sinais, ele fez maravilhas. Ele manifestou o poder de quem? De Deus. As pessoas viam Jesus de frente a frente, no rosto a rosto. Como eu olho aqui para você, eu olho como você olhar na sua cara. As pessoas viram Jesus assim, frente a frente. Mas eram descrentes, eram incrédulas, viam Jesus curar as pessoas, curar cegos. Viam pessoas ali, irmãos, sendo libertas de espíritos imundos, endemoniados, sendo libertos. Viam pessoas sendo curadas de todo tipo de enfermidade, de décadas de cegueira, ou curadas do ouvido, curadas de perturbação. Mas eles ali ainda permaneciam na incredulidade, não acreditavam, nem viam Deus. Tem gente, vou falar contigo, tem gente que é tão fechada, tão feia nas coisas de Deus, que nem se ela não vai acontecer na frente dela. Tem gente que está tão morto espiritualmente, tão envolvido com o mundo, tão envolvido com o pecado, tão envolvido com aquilo que é errado, tão envolvido no mal, que nem se a pessoa vê acontecer na frente dela, acontecer na frente dela, ela sabe das pessoas que estavam ali que, ao redor, não. Tanto que o questionamento daquelas pessoas era que, nós vemos na passagem anterior, qual que era o questionamento deles? Eles falavam assim: você fala de Jesus não curou o cego, não curou o doente, não curou, ele não disse que ele que cura, ele não ia falar de fazedor de milagres. Por que ele deixou Lázaro morrer? Ou seja, mostrando que eles eram totalmente incrédulos. Eles não tinham uma fé verdadeira em Deus. Mas o costume não é religioso, irmãos. Talvez uma crença religiosa ali, caso você para eles,
vida desse jeito, acontece as coisas ruins, aí a pessoa fala assim, a vida é assim mesmo, vamos continuar levando, do mesmo jeito, tudo errado. Aí acontece mais uma coisa ruim, a pessoa diz assim, vamos continuar levando do mesmo jeito, é assim. Não dá, está lá tudo destruído. Aí quando está tudo acabado, quando a vida está lá no fundo do poço, aí a pessoa começa a acreditar que já ajuda Deus. Mas enquanto a vida dela estava em decadência, estava caindo, desmoronando tudo, a pessoa estava aqui, só o quê? Só tem pessoas que são assim, só ela veio caindo. Na hora que né, chega e fala assim, olha, não tem jeito comigo. Se você não parar, a morte vai chegar. Aí a pessoa vai Deus. Tem gente que é assim. Agora não tem jeito não. Agora você está sendo ameaçado aí. Vamos te matar aí. Aí a pessoa vai para Deus do céu. Irmãos, tem que haver um despertar. Tem pessoas que estão morrendo espiritualmente, perdendo a essência, morrendo com o terror das coisas, o respeito pela presença de Deus. Só vai para decadência, só vai cair. Vai decair. A vida espiritual só vai voltar aos poucos. E a pessoa não percebe. Aí vamos lá, olha o que diz. E tendo dito isso, clamou com alta voz: Lázaro, vem para cá. Jesus estava assim, agora eu já não sei para onde estão. Eles não creem em Deus, eles precisam crer em Deus. Eles precisam sair da morte espiritual. Agora eu já mostrei para Marta, aonde está o erro dela, que ela precisa mudar. Ela também morreu espiritualmente, com a situação da Lázaro, ela também morreu. Agora sim, a ressurreição pode acontecer. Lázaro, vem para. Só que ele já estava aqui. Ressurreto. Aí Jesus o quê? Chamou. Lázaro já viu o quê? Ressuscitou. Lázaro, vem. Irmãos, se você tirar as pernas, você concentrar, você começar a obedecer a palavra, começar a colocar a sua atenção até o defunto está pior, sentido vida espiritual, a sua volta dentro da sua casa, para uma pessoa que morreu espiritualmente, você vai orar, você vai chamar e ela vai. Você vai orar, você vai chamar, você vai convidar e ela vai. Até a pessoa que estiver lá pior está. Se você consertar as áreas da sua vida, você vai chamar e ela vai para Jesus. Você vai chamar e a pessoa vai para Jesus. Você vai orar, você vai ser respondido. Você vai orar e o milagre vai acontecer. A ressurreição vai chegar. Se você entender, se você fizer uma autoanálise sua, e você entender diante de Deus aonde você precisa concentrar hoje, você vai chamar e a ressurreição vai acontecer, seja na sua casa, casamento, família, filhos, áreas cristãs. Para que Jesus chamou, irmãos, aquela casa já estava pronta para viver a ressurreição. Tem coisas que vão ser assim, vai ter que ser exposto o erro da pessoa, vai ter que ser exposto o que a pessoa fez, vai ter que ser exposto ali o conselho, a pessoa vai ter ali, irmãos, que ter atitude para poder o quê? Haver conselho. E depois que haver conselho, aí começa a haver mudança. Quando a pessoa está, pois não tem isso. Vou colocar esse assunto para debaixo do pano, não vou resolver isso não. Vou fazer de novo desapercebido de nada acontecer. Eu vou segurar isso aqui por anos, estou fazendo isso, vou segurar por anos. Ninguém vai ficar sabendo. Ressurreição.
pessoa entender, ela precisa ser uma pessoa correta, uma pessoa bem entendida, bem resolvida. E a pessoa entender, não, se ele está errado, eu errei mesmo, eu falei mesmo, isso que eu deveria ter feito. E a pessoa gerar no coração lá, realmente, de verdade, mas aí até o defunto da família, até aquela pessoa que está na mão espiritual, lá na família, você vai chamar ela para Jesus, ela vai vir caminho. Ela vai vir para viver a ressurreição, botar na profunda morte. Botar na profunda morte do pecado. Você vai evangelizar antes da de Jesus. Você vai falar de Jesus para ela, para Jesus. Na hora que Jesus chamou, Lázaro já vinha caminhando. Aí diz, olha, e o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o. Irmãos, a fé é uma coisa muito interessante. Imagina, hoje em dia, vou falar com você uma coisa. Sabe por quê? Que muitas vezes a gente não vê o milagre da ressurreição desse tipo de mortos acontecer? Porque as pessoas são muito distentes e muito medrosas. Você imagina essa cena? Se fosse no dia de hoje, as pessoas veriam essa cena como uma cena de terror, uma terror. Você imagina o defunto saindo dessa comida. O defunto saindo do caixão, dentro da mulher. Imagina? O defunto saindo da sepultura. Depois de tirar a mão, se levantando e andando. Tinha gente que ia fazer o quê? Vamos ver se você pega o entendimento da pastora. Tinha gente que ia sair o quê? Correndo. Sabe por que muitas vezes esse tipo de milagre a gente não vê o quê? Porque as pessoas são muito distantes, muito incrédulas e, além disso, muito medrosas. Você imagina um defunto saindo todo envolvido? É todo mundo que ia ficar naquela dúvida, porque eles, pelo que parece, eles acreditavam na ressurreição. Mesmo com aqueles costumes todos esquisitos, mesmo com aquela despesa toda, todo mundo ficou lá para assistir a Lázaro sair da fila. Ninguém saiu correndo. Agora, hoje em dia, irmãos, as pessoas têm tanta falta de temor às coisas de Deus, e tão ali, irmãos, estão tão fraquinhas na fé, que até se um milagre desse ocorresse, que a gente nem ficava no lugar, ia sair correndo de medo de Deus. Você tem uma ideia? Imagina a cena, você já parou para pensar? A gente está no cemitério, a gente está no cemitério, aí Deus já está fazendo uma ressurreição, dá uma chance de negar a pessoa. Aí o cordeiro tira aquela lâmpada que coloca aquele negócio, parecia um caixão, e a pessoa acha que sabe tudo. Não é todo mundo que fica. Infelizmente, né, irmãos? Ou seja, talvez as pessoas, talvez ele não tenham a sua fé como as pessoas também que tinham antigamente. Ele já era incrédulo, mas talvez eles ainda tinham um pouco até mais de fé que as pessoas hoje em dia. Porque não foi só o lado disso. Nós vemos várias vezes pessoas que estão na ressurreição. Jesus vai ver ali uma passagem que os discípulos estão passando um caminho e vai ver um cordeiro envolvido. Jesus ele toca no espírito do caixão, eles estavam levando o caixão. Aí Jesus toca no espírito do caixão, costa o caixão e a ressurreição. Tem uma passagem que os discípulos estão para casa, aí a mulher está lá
Ele faz a oração. E o que acontece? Ressurreição. Tem a parte lá do grupo, né? Do Eudes. Estava na janela. Aí o que acontece? Ele precipita andar para baixo. Sai lá, você está dando, cai. E de repente, Deus levanta ele como o quê? Um filho. Olha alguma coisa para essa família. Você vai citar todos, são só alguns exemplos. De ressurreição. Aí imagina essa cena. Ou seja, as pessoas ficaram com ele. As pessoas ficaram com ele. Elas ficaram maravilhadas quando ele aconteceu. Aí Jesus foi falando assim: olha, desata agora, tira, vai embora. É assim. A pessoa, quando ela vive a ressurreição, talvez ela vive cheia de amarras, cheia de coisas bacanas dentro da mão dele. Precisam também ser retiradas. Ou seja, mesmo que Jesus levante uma pessoa que chega lá, ela estava morta espiritualmente, e lá vai acontecer, veio para a igreja, aí depois a vida dela vai ter que ser retirada, não vai poder ficar desse jeito. Tem gente que acha assim, né? Ah, eu vou para a igreja conquistar, como diz a Bíblia, né? E já me conquistar. Você chegou na igreja, nossa, tem que ser retirada também, como diz. Você vem como você está, cheio dos seus defeitos, você vai ficar cheio de defeitos na casa de Deus. Vai aprender com a palavra do Senhor e que vai melhorando, vai acontecendo na cara o quê? Nada de pastor, eu tanto de costume lá de fora. O costume dos mortos, receber tanto de costume dos mortos lá fora. De um tanto de trejeito dos mortos lá fora. De um tanto de prática dos mortos lá fora. Você vê carregando tudo isso. Se você chega na igreja, Jesus te fala a verdade e tem que tirar isso. Você quer continuar vivendo com ele? O pessoal quer continuar vivendo, né? Ou duvido, andando assim, tudo atado? Mas sim. Estou precisando. Aí cai hoje, levanta a mão, cai de novo. Já viu aquele filme de múmia? A múmia começa a andar sozinha. Aí está toda enfaixada, né? Aí a múmia começa a andar. E é assim, nossa. O morto espiritualmente está andando. Aí tropeça na vida. Tropeça na vida, está continuando. Aí tropeça na vida, câncer, continua. Aí tropeça na saúde, continua. Aí o pecado, continua. Aí, bom, não, irmãos. Tem que tirar a vergonha de Deus. Tem que desamarrar. A gente está toda amarrada. Tem que tirar. Para você seguir o quê? Livre. Você não quer ser uma pessoa livre e liberta? Você quer ser uma pessoa não mulher. Vou ficar toda vez. Vai cair. Aí cai junto. Aí vai no meio desse, não vai cair junto. Vai ter mais atenção. Não está escondendo nada. Vai cair. Não tem cadência. Tem gente que está assim, não tem cadência. Na vida espiritual, pessoal. Igreja vai cada quê? O outro vive mudando. Imagina. Aí talvez olhe para uma pessoa que está respondiendo outra coisa. O pastor falou, se fosse um dia de luz, teria uma mulher andando aí, imagina? A pessoa enrolada aí, andando pegando. Você ia lá e queria saber o que é, você ia cascar fora do tempo. Aí no mundo espiritual, a pessoa envolta no pecado, envolta no erro, envolta naquilo que já ensinou para ele, mas não é para fazer. Aí volta no erro, aí vai caindo, aí vai continuando, vai caindo. Daqui a pouco, cai tudo de novo e morre. É uma realidade. Imagina, Lázaro depois de vir, envolta, tampando o bolso da dona Ilha. Se não tira dele, não, ele vai pegando lá, vai de novo. Ele falou, desastre, todo mundo lá, todo mundo lá. Tira tudo. Tira isso, tira aquilo, tira não sei o quê.
tendo as suas mãos determinadas com faixa, seu rosto e corpo doentes, disse Jesus: pegar e deixar ir. Pois dentre os judeus que tinha vindo a Maria, que tinha visto o que Jesus fizera, o que aconteceu? Com os descrentes, com quem não acreditava, quem não tinha fé nenhuma, começou a acreditar. Mas precisou ver o que ressuscitar. Não creio vendo milagre. Não creio vendo maravilhas acontecer. Não creio vendo cego sendo curado. Não creio vendo coxo sendo andando, né? Não creio vendo surdo ouvir. Não creio, olha você ver. Não creio, irmãos, vendo perturbar o lado sendo liberto. Mas só creio no nome de fruto. Na hora do fruto foi dizer. Na hora de morrer, a ressurreição. Infelizmente, nós tem pessoas que elas só vão acreditar se ela ver uma mudança de verdade total na sua vida. Quando você fala assim: isso aqui não tem nada a ver, não, pastor. Aí continua fazendo errado. Isso aqui é assim mesmo, todo mundo faz, pastora. Pastora, essa atitude aqui não, isso aqui eu não vou deixar, não. Dificilmente, quem está à sua conta, à sua cabeça, vai viver isso bem. Tem coisas que Deus fala. Continua falando. É a pessoa que tem poder. Talvez o simples detalhe que você não está observando, a atitude que você tiver dentro de casa, você mesmo. Talvez uma simples atitude, um simples comportamento de mudança que você não tem. Se você tiver, você está só diferente. Você não observa, mas tem essa consciência. Senão a pessoa fica, como o pastor me falou, andando igual de fundo, igual espiritualmente caminhando, só vai cair na cabeça. Em todas as atividades da sua decadência. Isso é, para ver ressurreição, tem que desligar o de fundo. Tem que tirar as amarras do de fundo, para deixar ele aqui. Sim. Tem que tirar a visão. Que tão bom rosto, que tão ouvido a pessoa que quer amar. Que amar o bem, a gente não quer amar, dificuldade. Andando não quer amar, vai cair. Andando não amar, vai cair. A gente está assim, tudo amar. Tem que ser desligado. Para poder andar aqui. Quem amar as pessoas, as escolhas que elas fazem, o quê? Fora da. Quem amarra a pessoa, o pecado. Quem amarra a pessoa, as inconstâncias. Quem amarra a pessoa, irmãos, a falta de compromisso com as coisas de Deus. Aí, eu estou dando vai cair. Esse tipo de vida não vai. Esse vai morrer de novo. Sério. Vamos amar o Senhor Jesus.